hoje, né, eu vejo a telemedicina como, né, um foco a buscar, né, tanto do ponto de vista para mim, como, né, do ponto de vista para o paciente, né? Para o paciente, a gente já viu que, né, tem é muito cômodo, né, ser atendido por telemedicina, né, e você consegue realmente dar esse atendimento, né. Para o médico, né, você também consegue, né, ter essas vantagens de atendimento, né, onde você não precisa estar se deslocando, né, para um consultório ou para, né, uma clínica, né, para um hospital, né, para fazer esse atendimento, né, no conforto da sua casa você pode fazer, né. Às vezes a gente acaba trabalhando mais, porque trabalhar em casa, né, médico é bicho que trabalha, né. É verdade. Eu, por Às exemplo, vezes. né, Pois não, pode falar. né, no início da pandemia, né, eu cheguei até, né, eu até comentei aí que eu quebrei a perna, no caso, né? Uhum. Quebrei a perna, né, no caso, numa situação que eu nem imaginava, que foi pescando. Escorreguei no barranco lá, por acaso, e não sei por que carga d'água, fiz carga em cima da perna, quebrei, aqui do lado de casa, né? Passei 2 meses afastado, né? Poxa. Mas assim, se né, nesse tempo tivesse, né, fazendo telemedicina, com certeza eu estaria também, né, trabalhando Claro. aqui em casa, né, Eu mesmo acho não que tendo a você deve ter estrada. ficado até entediado, né? De ficar tanto E, tempo sem atender olha, ninguém, né? isso, então assim, até para isso, né, até para afastamento, digamos, a telemedicina poderia ajudar no sentido de que não precisaria manter, digamos, um profissional, digamos, afastado por tanto tempo, né, como 2 meses. Poderia ser 100% afastado. ajustado, né? Então, até para isso, né, a telemedicina acho que, né, conseguiria ajudar nesse sentido, melhorar, né? Mas, né, o meu alerta, às vezes a gente trabalha mais, porque trabalha de casa. Tem esse problema, tem que se policiar um pouco, né? Eu tenho muitos pacientes, assim, que eu tenho paciente de consultório já de 10 anos, né, que eu acompanho, eles têm meu celular, né? E às vezes eles mandam alguma coisa e eu tô ali, né, hoje com a telemedicina e eu tendo a possibilidade, eu falo, olha, já vamos te atender agora, né? Ah, né, como, doutor? Se você quiser, a gente pode fazer a teleconsulta, né, e tal. E eu identificando a situação, se houver a necessidade de atendimento presencial, amanhã mesmo, ou daqui a 2 dias, né, dependendo da agenda do consultório, eu te atendo no consultório. Mas eu já consigo fazer um atendimento inicial que já vai diminuir aquela ansiedade em relação à saúde dele. Só que a gente tem que se policiar, porque às vezes é 10h30 da noite, 11 horas, eu falo, ó, abre o link aí, vamos fazer agora, né? Mas, por outro lado, o paciente, ele se sente acolhido, né? Ele se sente, ó, o médico me deu aquela atenção que eu precisava naquele momento. E também, se você identifica uma situação que precisa de um exame físico imediato, você vai orientar o paciente, ó, né? Se for o caso, né? Vai lá atender o paciente ou vai orientar ele para procurar um pronto atendimento, né? Então, a pessoa, ela não fica desassistida, né? Esse é para um público que, né, na verdade, você tem que estar disponível, tem que ter uma disponibilidade mesmo aí, né, diferentemente daquele paciente que já você, né, já faz acompanhamento, é uma coisa programada, né, esse é um paciente muitas vezes novo ou de uma necessidade nova, né, então, Uhum. né, você tem que estar disponível na verdade, ele exige essa disponibilidade, porque, assim, ele quer resolver um problema, né? Se você, às vezes, não resolver, ele vai, né, buscar outra alternativa, ou no pronto-socorro, né? Outro profissional que faça isso daí. Então, você... Ou a pior alternativa, na opinião do médico, né, de se automedicar, né, que não é ideal, ou até seguir algum conselho de alguém que é curioso, né, e tal, e pode, né, ou então, né, eu não sou contra o Google, não, né, o pessoal, doutor Google, eu acho que é uma boa fonte de informação, o problema é que é ter que filtrar as boas informações das ruins, né, e às vezes a pessoa vai lá no Google e acaba se automedicando, né, fazendo alguma coisa que pode até colocar ela numa situação pior, né. Por isso que eu sou muito a favor da telemedicina também nesse ponto, né? Evita, né, a automedicação, essas situações, né? nesse
particular, digamos, eu tenho algumas situações que aconteceram, né, que a telemedicina ajudou muito. É o paciente, digamos que, né, fez um exame, né, de HIV, deu positivo lá, e aí, pronto, é uma celeuma danada. Ele tem que procurar uma informação. Ou, né, até outras situações, né, que ele teve uma situação de exposição, né, fez o exame, às vezes está negativo, mas ele fica, olha, dá uma coisa na cabeça dele que enquanto ele não fala com a pessoa, né, que seja, né, que oriente realmente de conhecimento, né, ele fica doido. Então, ele procura o Google e o Google, né, muitas vezes, né, dá várias informações que ele não consegue filtrar, né, não consegue filtrar, né. Então, a telemedicina vem nesse sentido aí de melhorar para né, essas dúvidas dos clientes, no caso, né? E aí, falando de exame, né, que é muito comum também, existem os testes rápidos, né? Agora mesmo na questão, né, dessa doença que está circulando aí há 2 anos, né? Tem muito exame falso negativo, por exemplo, porque não entrou na janela, né, que o exame consegue pegar. Então, o paciente ele tem que ter uma orientação do médico, né, da parte técnica, porque o médico vai saber, né, geralmente sobre os exames, a taxa de sensibilidade desse exame, especificidade, que isso influencia também tudo, e ele vai associar com a clínica do paciente, e vai orientar o paciente, olha, precisa repetir, porque existe uma baixa especificidade desse exame e uma alta sensibilidade, então a gente vai ter que fazer um outro exame de contraprova, né? Então, por isso que é importante, né, a figura do médico nessas orientações, porque muita gente acha que ver exame é só olhar o exame e comparar com o valor padrão ali. Não, mas tem todo um outro aspecto que a gente precisa analisar dos exames, né? E na área da infectologia é muito comum essa questão, né? De exames altamente sensíveis que vão apresentar falsos positivos e depois você vai fazer exames mais específicos para realmente ver, né, quem é o verdadeiro positivo ou aquele que era o falso positivo, né? Então, por isso que é importante esse contato, né? Esse acesso ao infectologista também, né? Isso aí, doutor Peroni. Muitos exames aí que, né, são sensíveis exatamente para pegar tudo, mas que, na verdade, o paciente muitas vezes não tem a doença em si, né? E aí ele fica naquela angústia, né? Angustiado com aquela situação, até, né, ter uma opinião mais certeira. E hoje, com a telemedicina, essa opinião pode vir no mesmo dia. Se ele conseguir fazer uma consulta de telemedicina, ele consegue no mesmo dia. Enquanto antes da telemedicina, às vezes podia esperar 2, 3, 4 semanas ou meses até conseguir passar no especialista da área, né? Sim, né? Essa é uma verdade, né? Ou seja, com a telemedicina você pode ter acesso de um médico em qualquer lugar, de um especialista, né?